E domingo começa o Campeonato Carioca, com Flamengo e Portuguesa. Jogo da quinta rodada, antecipado por causa do aperto do calendário do Flamengo. O jogo é no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, estádio que o Mengão tem muita história para contar. No próximo domingo, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca. E se tem alguém que entende desse assunto, é o Papai Joel. Eu ganhei nos 4 clubes, né? Desculpa, mas sou obrigado a falar. Só que o papo de hoje vai além dos limites do Rio Capital. São histórias de Volta Redonda. Um lugar de muitas memórias, né, Joel? Nós fomos jogar lá, nós íamos geralmente na véspera do jogo. Não ia no dia não, nós íamos na véspera. Essa é de 2005, quando o Joel Santana era técnico do clube. Lá tinha um lugar que vendia pastel do Mesquita. Aí eu estava sentado assim, olhando pela janela, passou um. Eu podemos dizer de pode. Passou outro. Ficou curioso, pagava o bilhete. Tava todos na pastelaria, todo mundo comendo pastel, um caldo de cana. Eu falei, não vai dar certo, amanhã vai estar todo mundo pesado, aí eu vou perder o jogo. Eram tempos em que o Flamengo lutava contra o rebaixamento do filho Brasileirão. E Joel Santana foi contratado para ajudar a salvar o time. Foi o quarto jogo dessas 9 partidas que você aí assumiu na reta final do Campeonato Brasileiro do Flamengo, que foi contra o Botafogo no Raulino de Oliveira. Vamos relembrar? Vamos lá. Ali nasceu uma imagem icônica dos jogos de Volta Redonda. Nos acréscimos, Leonardo Mora entrou na área do Botafogo e colocou, marcando o terceiro gol. Eu levei um susto, eu tô pensando naquele longa entrevista. Ele falou, ô Joel, não sei por que Joel nada, por favor, não deixa, depois eu volto. Aí eu virei e ainda falei com ele, espera um pouquinho aí que eu vou ali e já volto. Quero falar. É de calma, mas está feliz. Flamengo 3, Botafogo 1. Não é só Joel Santana que tem recordações inusitadas de Volta Redonda. Eu lembro um jogo que teve uma comemoração muito efusiva num golaço que quem fez foi o Diego Souza. Essa foi em outro clássico, também em 2005, com direito à lei do ex. Foi o Fla-Flu, teve lá, e ele fez um golaço que ele correu pra torcida, subiu o alambrado. Tá expulso o Diego. Um ano antes, em 2004, Flamengo 6, Cruzeiro 2 pelo Brasileirão. E outra cena marcante. Aquela polêmica do Dudu Felipe, que ele jogou a camiseta e tal. Na comemoração, ele faz um gesto como se estivesse jogando a camisa fora. E fala em tom de despedido. Muito grato pelo Flamengo. Estou muito feliz, porque fui muito feliz aqui. Só que tem também histórias pelo Campeonato Carioca mesmo. Olha só, em 95 também teve aquele gol do Charles Guerreiro. Charles Guerreiro, nosso lateral. Ele ficou muito tempo, né, no Flamengo sem marcar um gol. E o primeiro gol dele foi em Volta Redonda. Ele fez o gol depois de quase 5 anos no clube. Em 2011, Ronaldinho Gaúcho foi jogar em Volta Redonda e perdeu o pênalti nos acréscimos contra o Macaé. Ronaldinho Gaúcho pra fora! Pra fora! Mais recentemente, em 2019, teve um golaço contra o Resende. Arrascaeta? Bruno Henrique. Não lembro. Lembro. De bicicleta espetacular! Henrique Dourado, camisa 19! Recebeu um cruzamento da esquerda e fez um golaço de bicicleta. Domingo, o adversário do Flamengo será a Portuguesa. Mais uma história a ser contada em Volta Redonda, com aquela marca do estadual do Rio. O campeonato do Carioca é o campeonato mais charmoso desse país, talvez do mundo. Bora para mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande. Antes, só trazendo uma informação sobre a Supercopa do Brasil. O meu amigo Vessone, lá do portal Meu Timão, ele disse o seguinte: lados definidos. Em sorteio realizado nessa quinta-feira em Brasília, ficou definido o lado das torcidas de Corinthians e Flamengo na Arena Mané Garrincha. Sul e Oeste, lado corintiano. Norte e Leste, lado rubro-negro. O duelo, válido pela Supercopa do Brasil, será no dia 1º de fevereiro, em um domingo. Ainda não há informações sobre ingressos, então tá aí a informação para quem quer ir ao jogo, para quem vai acompanhar em loco essa partida entre Flamengo, Corinthians e Flamengo. Galera, embora seja ainda férias para o elenco, mas teve jogador voltando já nessa sexta-feira, o atacante Pedro. Ele participou de atividades físicas lá no CT Ninho do Urubu, se reapresentou antes do previsto. Lembrando que a previsão é para o dia 12 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira, e o Pedro marcando presença lá no CT Ninho do Urubu e já iniciando a sua pré-temporada. Pois é,
Seria isso por conta do interesse do Flamengo em Caio Jorge? Acho que não. O Pedro é um cara extremamente profissional, sempre mostrou profissionalismo na carreira dele. Inclusive, ele voltou de uma grave lesão no joelho antes do tempo, muito por conta do profissionalismo dele durante a recuperação. Mas o Flamengo ainda insiste em Caio Jorge e fez uma nova proposta pelo atacante do Cruzeiro. A informação foi publicada primeiro pelo Rodrigo Matos, do portal UOL. Eu confirmei ainda ao vivo lá no SBT Sport Rio. A gente trouxe a informação ao vivo lá, mas já tem a resposta. Mas vamos por partes. Para quem não viu essa informação, o Flamengo apresentou uma proposta em dinheiro, ultrapassando 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Eu falo em dinheiro porque a proposta anterior era de 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Agora, só cash, só dinheiro. Então o Flamengo mandou papel timbrado. Da última vez tinha sido de boca, ó. O BAP ligou pro Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e falou: Pedrinho, tô a fim de pagar isso aqui, ó. E aí, topa fazer negócio? E o Pedrinho respondeu. Lembrando, galera, embora eu tenha visto aí algumas pessoas da mídia, sobretudo mídia mineira, dizendo que a relação Flamengo-Cruzeiro estava estranha e que isso estava arranhada. Gente, a relação é muito boa. A relação do BAP com Pedro Lourenço é muito boa. Não tem isso de relação arranhada, pelo contrário. É uma relação, sobretudo, profissional também. Porque o Flamengo quer um jogador do Cruzeiro, o Cruzeiro sabe que, tendo jogadores valorizados, propostas vão chegar, e o Flamengo enviou hoje, papel timbrado, documento oficial, 30 milhões de euros, ultrapassando um pouquinho 30 milhões de euros para ter o Caio Jorge. Porém, o Cruzeiro já recusou, já disse não, inclusive sentou à mesa com o Caio Jorge para trabalhar na renovação de contrato do jogador, para ele ter uma valorização salarial. Isso não é uma informação, mas pelo que eu entendi, Caio Jorge, o Flamengo te ofereceu o dobro para você topar a proposta deles de 4 anos. Tudo bem, vamos renovar seu contrato aqui, a gente vai igualar a quantia e fica tudo certo, beleza? Vai ser isso que vai acontecer. Inclusive, um dos empresários do Caio Jorge me garantiu: Venê, o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro. Já avisamos ao Flamengo, não vai ter negociação. O meu parceiro Samuel Venâncio, que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, trouxe a informação que o Caio Jorge vai renovar o contrato e eu confirmei. Ou seja, o Flamengo sabe agora, mais ainda, que o Caio Jorge não deixará o Cruzeiro. O Flamengo precisa olhar para outro nome. Porque o Caio Jorge, eu entendo a insistência, teve convicção, mas o Caio Jorge não vai sair do Cruzeiro. Isso já foi dito pelos empresários do atleta. Então, se ele não vai sair do Cruzeiro, o Flamengo tem que olhar para um outro jogador, um outro nome. O Flamengo precisa contratar um centroavante. Não pode ter apenas o Pedro à disposição. Primeiro, o Pedro precisa olhar para o banco de reservas e ter alguém ali no cangote dele, sendo sombra dele, para criar essa competitividade sadia dentro do elenco. Segundo, o Pedro tem um histórico de lesão nos últimos meses que preocupa. Tanto é que no final da temporada passada, o Bruno Henrique, mesmo contra a vontade dele, estava fazendo a função de centroavante. Então o Flamengo precisa contratar um jogador para essa posição. Mas o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro, inclusive os empresários garantiram isso, 100%. O Caio Jorge fica no Cruzeiro. E por falar em interesse de jogador em se transferir para o Flamengo e dificuldade para tirar esse jogador do respectivo clube, tem um outro nome que também está na mesma situação. Só que nesse caso, o clube que esse jogador pertence está vivendo uma crise política e financeira muito grande. É o Marcos Antônio. Nós já trouxemos a informação para vocês com exclusividade que o Flamengo tenta a contratação dele, fez a proposta ao São Paulo. São Paulo está dizendo que não quer fazer, ainda mais porque no dia 14, quarta-feira que vem, tem a votação do impeachment do atual presidente, então eles não querem tomar nenhuma decisão que possa repercutir de maneira extremamente negativa e acabar piorando a situação do atual presidente. Então, até o dia 14 nada será resolvido. Porém, o Flamengo já tem o ok do Marcos Antônio. O Marcos Antônio deu um ok para o Flamengo, dizendo que topa sim se transferir e agora aguarda o Flamengo entrar num acordo com o São Paulo. Os empresários do Marcos Antônio já se reuniram com o São Paulo, com o dirigente Rui Costa, dizendo: olha só,
o jogador topa aí pro Flamengo. E aí, o que precisa ser feito? Como é que vai ser essa situação? Porém, o São Paulo vai fazer um jogo duro absurdo, porque sabe que a torcida iria odiar se o Marcos Antônio deixasse o São Paulo nesse momento e fosse para o Flamengo. Porém, gente, repito, o São Paulo vive uma grave crise política e financeira. Não é nenhum absurdo o São Paulo vender o jogador para o Flamengo. O São Paulo não vai entrar na temporada brigando por títulos. O torcedor do São Paulo precisa entender. O clube vive uma crise financeira. Mas é um absurdo negociar o principal jogador de 2025 com o Flamengo. Absurdo por quê? Absurdo é ter um jogador e não ter condições de pagar. Isso é um absurdo. E o Flamengo já tem o ok do Marcos Antônio. Agora vai continuar insistindo. Diferentemente do que acontece no Cruzeiro, que o Cruzeiro, graças à SAF, vive um bom momento financeiro, o São Paulo não vive um bom momento financeiro. Vai chegar uma hora que vai ter que ceder. Eu acho que no caso do Marcos Antônio, o Flamengo vai acabar tendo sucesso. A chance é muito maior do que no caso do Caio Jorge, e desde o começo eu achei que o Caio Jorge seria muito difícil a contratação. Poderia até conseguir, mas o Flamengo ia ter que fazer um esforço financeiro muito grande. No caso do Marcos Antônio de São Paulo, o esforço financeiro vai ter que ser menor, até porque estamos falando de um jogador em posição diferente, uma posição que para o mercado já é automaticamente mais desvalorizada, tanto é que ele foi comprado pelo São Paulo junto a Lazio por 4,5 milhões de euros por 80. Fala, nação rubro-negra, aqui é o canal Fla do Povo trazendo para vocês uma notícia que está movimentando os bastidores e mexendo com o coração do torcedor. Lucas Paquetá, cria do Ninho do Urubu e revelado pelo Flamengo, está com o desejo declarado de voltar a vestir o manto sagrado, e segundo informações divulgadas pelo jornal inglês The Sun, o meia que atualmente defende o West Ham estaria interessado em retornar ao Brasil já na próxima janela de transferências, buscando uma nova fase na carreira e tentando apagar os problemas extracampo que tem enfrentado na Europa. O clube inglês, por sua vez, não demonstra pressa em se desfazer do atleta, mas já sinalizou que estaria aberto a uma negociação em torno de 30 milhões de euros, aproximadamente 225 milhões de reais, valor alto, mas que não foge à realidade de uma possível grande investida do Flamengo, que nos últimos anos se consolidou como um dos clubes mais poderosos financeiramente do continente. Para o jogador, o peso emocional dessa transferência é enorme, já que o retorno ao Mengão seria não apenas uma mudança profissional, mas também uma forma de reconectar-se com suas origens. A torcida rubro-negra guarda enorme carinho pelo meia que brilhou com a camisa do clube antes de partir para o Milan em 2018, e depois atuar no Lyon, até chegar ao futebol inglês. Sua habilidade, versatilidade e talento para criar jogadas sempre o colocaram como um jogador diferenciado, e sua volta poderia dar novo fôlego ao meio de campo do Flamengo, que busca constantemente reforços de impacto para manter-se competitivo em todas as competições. A questão financeira pode ser um obstáculo, mas não é impossível de ser superado diante da grandeza e das receitas que o clube tem movimentado. Resta agora aguardar os desdobramentos da sentença na Inglaterra e a posição oficial do Flamengo sobre o caso. Enquanto isso, o torcedor já começa a sonhar com o retorno do camisa 10, que pode dar uma nova cara ao meio-campo rubro-negro e trazer de volta a magia que sempre apresentou em campo. Paquetá deseja o Flamengo pode desejar Paquetá. E essa história tem tudo para ganhar capítulos emocionantes nas próximas semanas. E você, torcedor, o que acha dessa possível volta? Vale o esforço para trazer de volta um craque da casa? Deixa nos comentários, porque essa novela ainda vai dar muito o que falar. E claro, o canal Fla do Povo vai seguir acompanhando tudo de perto para trazer cada novidade dessa possível repatriação, que pode mexer com os rumos da temporada do Mengão.